Olá, quarto ano, bem-vindos à nossa aula de História com o tema Grandes Navegações, encontrando novas rotas. Pela imagem que aparece no seu vídeo, você percebe no mapa como esses portugueses, esses espanhóis, foram bem-sucedidos nas suas viagens, o quanto eles descobriram, quão pouco eles sabiam e o quanto eles descobriram. Por exemplo, Bartolomeu Dias navegou para o extremo sul do continente africano em 1488. Vasco da Gama liderou durante 10 meses uma viagem lá de Portugal até a Índia, no ano de 1497. E no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral liderou uma rota com destino às Índias e que passou por aqui, pelo chamado Novo Mundo, que hoje é o continente americano. Ele chegou aqui nas terras que hoje chamamos de Brasil. Vamos usar o exemplo dessa viagem de Pedro Álvares Cabral para entendermos como era a vida nessas embarcações. Naquela época saíram várias embarcações lá de Portugal, com mais ou menos 1.500 homens, mas na verdade nem todos eles chegaram ao seu destino. Conta-se que cerca de 500 chegaram. Os outros acabaram perdendo a sua vida no mar devido às condições de vida daquela época. Você deve se lembrar que eles usavam a bússola para se guiar, mas também Pedro Álvares usou na sua viagem um astrolábio. O astrolábio é esse aparelho que aparece aí, em forma de roda, que identifica a posição do Sol ao meio-dia e das estrelas à noite, permitindo a localização no mar. Essa foi a primeira viagem em que houve o uso sistemático do astrolábio. A bússola já era amplamente usada devido a sempre apontar para o norte, isso porque está aproveitando do campo magnético da Terra, né? Então, devido a isso, a bússola era muito útil. Tanto um quanto o outro foram usados nessa viagem e eram usados, após isso, em várias outras viagens, tanto de Portugal quanto da Espanha. Mas a viagem não era nada fácil. Você deve se lembrar que eles tinham bastante medo dos perigos imaginários. Eles tinham medo de criaturas marinhas, eles tinham medo de a terra ser plana e eles acabarem caindo num vão, num vácuo, após o fim dessa terra, mas eles descobriram que a terra era redonda. Eles tinham medo de chegar a uma terra nova e encontrar monstros, criaturas inimagináveis, mas esses medos tinham a razão de ser. Ao mesmo tempo, esses medos poderiam ser substituídos por verdadeiros perigos, como, por exemplo, as tormentas no mar. Você pode notar aí na imagem que algumas embarcações já estão sendo afundadas. Existiam vários problemas, como, por exemplo, o escorbuto. O escorbuto é uma doença causada pela deficiência da vitamina C. Causa perda de dentes, anemia, dificuldade de cicatrização. E muitos homens naquela época morriam nas embarcações por conta dessa doença. Além da falta de higiene, que era claríssima, quer dizer, não havia banheiro. Eles tinham que se virar ali mesmo na embarcação, o que tornava tudo mais sujo. Além do mais, porque pelo fato dessas necessidades que eles tinham, né, ser feitas ali no porão da embarcação, haviam muitos animais. Os ratos proliferavam dentro dessas embarcações. Eles infestavam, transmitiam muitas doenças. A dificuldade de tomar banho também era clara. Eles estavam em água salgada, não tinham disponibilidade de água doce. A pouca água doce que eles tinham era para consumo próprio, para matar a sede, não para tomar banho. Além do mais, o problema era a alimentação. Uma pesquisa que eu fiz dizia que o cardápio deles era de matar. O principal item que eles consumiam era o biscoito. Eles tinham apenas 1,5 litro de água por dia, também 1,5 litro de vinho. Esse vinho, inclusive, acabava se transformando em vinagre no decorrer da viagem. Podiam consumir mais ou menos 15 quilos de carne por mês. É mais ou menos meio quilo de carne, mas se lembre, carne salgada, porque eles não tinham como consumir carne fresca. Na verdade, eles precisavam consumir, para ser bem alimentados e aguentar toda aquela viagem, cerca de 5.000 calorias por dia. Na realidade, não era o que eles tinham. E isso causava a fadiga, as doenças, e por causa disso, muitos morreram no mar. Observe nessa imagem a organização do trabalho dentro da embarcação. Nela tinha o capitão, no caso, Cabral,
O técnico superior, que não precisava ser assim tão expert em navegação, já que havia o piloto, que esse sim é quem conduzia os navios. Eles que dominavam os mapas, dominavam os instrumentos de navegação, conheciam os ventos. Tinha também os marinheiros, que conseguiam fazer qualquer tipo de atividade ali, qualquer situação eles precisavam estar postos. Tinha os cartógrafos, que eram que desenhavam os mapas à medida que eles iam descobrindo novas terras. Tinha os escrivães, que iam registrando por escrito o que eles estavam vendo. E tinha os padres, que serviam como médicos quando os outros estavam doentes. Serviam também como ouvintes de confissão, também realizavam missas e apoiavam ali aqueles navegantes, deixando-os mais tranquilos diante de todas aquelas dificuldades que eles passavam no mar. Bem, vamos para o nosso livro, vamos ver mais imagens, vamos ver mais textos a respeito desse assunto, que é bem interessante, já que trata da nossa própria história. Vamos lá?